série falando sobre a volta de Jesus, a vida de Filho do Homem. Uma série falando sobre a preparação, de cada um de nós. Porque o Senhor, Ele virá e arrebatará a sua igreja, mas quem sabe Ele pode vir particularmente para você mesmo. Quem sabe hoje, quem sabe amanhã, quem sabe daqui a um ano. Ninguém sabe o dia de amanhã. E a minha mensagem esses dias tem sido: se prepare, como se Jesus voltasse agora. Amém? Essa preparação nós precisamos ter. Quem é salvo aqui? Amém? Eu sou salvo, irmão. Sobre a salvação, você que é salvo, precisa evidenciar ela. Se você logo é salvo, precisa agora evidenciar essa salvação. E o maior conceito de evidenciar a salvação está baseado no amor, A Bíblia diz que muitas coisas vão passar, mas o amor não. Por quê? Ele, Jesus, é amor. E eu gostei muito da fala do Diego aqui na ministração, de que ele habita em nós e nós habitamos nele. Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. E isso é muito lindo da parte do Senhor, nós nos prepararmos para esse grande dia. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. E aí, o bom é que vai ser uma série, então eu estou bem mais livre, bem mais tranquilo. Mas eu queria falar muita coisa hoje, mas eu sei que não vai dar tempo. Quero me ater aqui para que você entenda essa mensagem, essa palavra, e que você, daqui para frente, comece a se preparar muito mais, sabe? Porque os dias estão se findando, os dias estão se aproximando. Como nós falamos aqui na semana passada, 2 flores do nosso jardim foram retiradas pelo Senhor dessa terra. Uma foi a Alice, já nesse ano 2024, início do ano. A outra foi a pastora Nazinha. E certeza que todas elas estão com o Senhor agora, amém ou não? Daquilo que se passou, daquilo que a gente tinha como conhecimento dessas 2 pessoas. E aí a minha preocupação é te preparar para que esse dia chegue. Quem sabe no arrebatamento da igreja, ou quem sabe no seu arrebatamento pessoal, onde você vai ser tirado dessa terra para estar com Ele, amém? E a minha ideia, como eu falei pela manhã aqui, não é que você chegue no céu com cheio de fumaça, amém? Porque tem gente, irmão, que vai chegar no céu com cheio de fumaça. Cheguei, Graças a Deus, estou aqui, aleluia. E eu falei nessa manhã que eu quero apresentar a minha esposa, os meus filhos, a minha família, a minha casa, mesmo eles casados ainda, Quem sabe, meu genro e a minha nora. Está aqui, Senhor. Essa família que o Senhor me deu para cuidar. Mas, de igual modo também, eu quero apresentar: Senhor, essa aqui é a casa de adoração profética. Amém? Amém, amém. Mas para isso eu sei que nós estamos em uma luta, em uma guerra diária. Hoje, no filho aqui no meu coração, o Anderson pregou hoje sobre a cruz de cada um. E a cruz que cada um carrega. Então nós vamos nos preparar. E vamos nos preparar para esse grande dia. Mateus 24 diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o fim, esse será salvo. Não, é 3, filho. 24:3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos... Aqui já há uma preocupação daquilo que é uma preparação para a volta do Filho do Homem. Então, quando eu vou falar sobre uma série de ministrações onde nós precisamos nos preparar para nos encontrar com Ele naquele grande dia,
O livro de Mateus, capítulo 24, fala de algo que vai acontecer. E é bem claro esse texto quando ele fala assim, ó, sobre esses últimos dias, o Senhor Jesus nos pede para que tenhamos cuidado. Diz algumas versões, diz assim, ó, você precisa ter cuidado. Isso ele está falando do ímpio? Ele está falando da pessoa que está salva em Cristo, amém? Então, eu vos advirto que você tem agora cuidado com a sedução. E o que significa sedução? Vou trazer um conceito para você. É um conjunto de qualidades, características de despertar simpatia, desejo, amor e interesse próprio. Vou repetir. O que significa sedução? É um conjunto de qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor e interesse próprio. E esse amor aqui não é amor ao Deus eterno, não é amor à sã doutrina, não, é amor aos desejos, é amor às concupiscências, é amor a fazer a sua carne. Então o que o texto está dizendo aqui? É para que tenhamos cuidado com essa sedução, porque os dias vão se aproximando e a ideia é que nenhum se perca, amém? Todos nós que estamos aqui, e um dia decidimos, lá atrás, quem sabe há 10, a 15, a 20 anos atrás, levantar as nossas mãos, e não somente levantar as nossas mãos, e agora cumprir um protocolo, ou quem sabe, uma vida do Evangelho de Jesus. Ele está falando, ó, cuidado, tenha vocês cuidado, os dias vão se aproximando, e a sedução para vocês, podem tirar vocês desse lugar de salvação. Então tenha cuidado. Porque na verdade, eu já falei isso aqui, o que trouxe a queda de Sansão foi a sedução de Dalila. E a sedução, ela está ligada a... Estava na minha mente aqui a palavra agora. Quando você fica despercebido. Distração. A sedução está ligada a uma distração. Então você distraiu logo, esse espírito de Dalila veio até você e tirou você do foco. Porque o inimigo de Sansão não era Dalila, o inimigo de Sansão era os filisteus. Quem sabe também o seu inimigo, que é o nosso inimigo, o próprio diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, pode-se dizer assim, ele vai usar de artifícios para te tirar desse caminho, para te tirar do propósito. E aí por isso que a Bíblia diz, tenha cuidado com a sedução, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será bom. Então aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você, o ambiente onde você está, pode ser algo de sedução para a sua vida, pode ser algo de distração para que você saia desse caminho. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você como igreja aqui, irmãos, é você agora, a partir de hoje, ter um cuidado mediante a sedução e as distrações que vão te tirar desse caminho de cruz. Porque lá atrás, o Senhor já teve um encontro contigo e você teve um encontro com o Senhor. Em outras palavras, a sedução é uma capacidade de um processo de persuadir ou perverter. Então tudo isso que nós estamos falando aqui é algo fora daquilo que a sã doutrina nos ensina. Então vira para o seu irmão, para ele não esquecer, fale para ele assim, ó, olhe nos olhos dele e fala assim, ó, cuidado com a sedução. Fala assim, cuidado com a distração. Porque a ideia do diabo é tirar você desse propósito que você iniciou há 10 anos atrás, a qual você findará até a volta do Filho do Homem, amém ou não? Até a volta de Jesus, até Ele chamar o seu nome, até Ele buscar a sua igreja, até Ele buscar o seu povo. Amém?
até você estar com Ele na glória, até você sentar na mesa dEle. Porque há séculos atrás Ele já dizia: eu vou preparar um lugar, deixarei com vocês o Consolador. E esse dia vai chegar, irmão. Mas Ele está falando, cuidado. Por isso que eu acredito, irmãos, eu só acredito. Então, eu não tive Covid não, mas está me fugindo a palavra aqui. É aquela graça que uma vez salvo para sempre. Como que é o mesmo nome? Não. Predestinação. Eu só acredito na predestinação. Eu sou um predestinado. Você é um predestinado, meu não? Eu não me vejo fora de Jesus, irmão. Eu sou escolhido. Nessa predestinação eu acredito. Como assim, pastor? Uma salvação genuína. Os meus desejos não é lá fora. Os meus desejos é agradar a Deus. Eu falei no enterro de alguém aí, eu falei assim: eu prefiro acertar pelo excesso, mas ser muito religioso. Eu prefiro acertar assim, de que abrir concessões e quem sabe ficar fora. Então a salvação é algo, irmãos, que eu acredito genuinamente. Quando você é salvo, você é alcançado por Jesus, e agora nada mais satisfaz a sua alma. Nada. Só Jesus. Amém? Como diz a Priscila, a prima das meninas, só Jesus, prima. Somente Jesus. Não tem outro a não ser esse nome que é doce, que é nome sobre todos os nomes. Versículo 5. Então, o primeiro ponto, mediante uma vida de um caminhar até a salvação. Amém? Nós estamos falando sobre salvação, amém? Nós estamos falando sobre a vinda do Filho do Homem, amém ou não? Então, o primeiro ponto que você precisa ter cuidado é E a sedução é o quê? É a mesma coisa de quê? Distração. Então a Bíblia está dizendo: cuidado com a sedução. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis e falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. É como uma mulher grávida. Quantas grávidas nós temos aqui, irmãos? Cadê as grávidas aí? Aleluia, irmão. Glória a Deus. E Deus é tão bom com essa igreja, irmão, que quando as mulheres assim, elas engravidam por lote, né? Um primeiro lote engravida um monte de mulher. E é tão interessante que o primeiro lote só veio do sexo feminino. Aí esse segundo lote de mulheres grávidas, a maioria é tudo menino, né? Amém? Glória a Deus por isso, né, irmão? Isso, os teleios aí. E glória a Deus pela vida de vocês, né? Mulheres aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Por que eu entrei nisso mesmo? Tá. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte,
e sereis odiados por todas as nações, por serem meus. Se você está sendo odiado, irmão, aleluia, amém? Glória a Deus. Agora sim, você não pode ser odiado, porque você também produz ódio, não é isso. Amém? Ele está falando por quê? Porque esse será o início do fim. E agora eu lembrei, quando a questão de uma mulher que está em parto, e aí as dores de parto, na verdade, já está com contrações, de que dias ou até mesmo alguns meses, e quando eu falo alguns meses, 2 meses no máximo. Eu acho que nem chega a isso não, né? Quando a mulher começa a ter dores de parto, questão de 1 mês no máximo, serão dias. O que eu percebo nos dias de hoje, irmãos? Que ainda nós não estamos tendo dores de parto, mas eu creio que o resultado deu positivo para a gravidez. Entende? Vocês entenderam? O tempo que nós estamos vivendo hoje, tudo que aconteceu e do que está acontecendo, ainda não é dores de parto. Mas ainda, o que eu quero dizer nessa noite é que esse exame já deu positivo. Vocês entenderam? E aí, irmãos, a barriga vai crescer, Fábio. E ela vai crescer. E aí ela vai crescer. E aí que começará os princípios da dor de parto. Quem sabe nós estamos em uma fase ainda de maturidade dentro do processo de gravidez. Mas mesmo assim se prepare para a volta do Filho do Homem. Versículo 10. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Já falei sobre isso, onde foi colocado no nosso retiro ali. E há uma preocupação, porque se é quase a maioria das pessoas, você já passa dos 50%. E isso é um cuidado que nós precisamos ter com aqueles que são salvos. Amém? Então a Bíblia diz que o amor de quase todos vão se esfriar. Por quê? Porque a maldade vai tomar conta do mundo. Logicamente, algumas profecias que já estão escritas neste livro, filho contra pai, pai contra filho, o ódio, o rancor, isso, traição, adultérios, isso já está acontecendo no meio do povo e até mesmo no meio da igreja. Por quê? Porque ele está falando, cuidado, porque alguns serão enganados. E como que é esse engano, pastor? Esse engano é a concessão que se usa. Não. Se você perdoou, se você pediu perdão, Jesus te perdoou, seja como uma mulher samaritana, case 4, 5 vezes. Porque o evangelho tem se tornado um evangelho banal. Que eu falei, o que era sagrado tem se tornado profano por parte de muitos. Não generalizo aqui, tá? Mas a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção. E a gente pode perceber que no versículo 12 mostra uma igreja que está em fase de esfriamento. Esse esfriamento se dá porque aqueles que eram quentes começaram a se... Entende isso? Porque quando a Bíblia fala sobre a questão do morno, e os mornos eu vomitarei, ele não está falando daquele que é frio e está se esquentando. Não, porque se aquele que é frio, ele está numa fase ímpia, na ignorância, meu não. Então nunca será o esfriamento do que é frio para o que é morno. Porque se ele está se aquecendo, é porque ele está conhecendo a Deus e automaticamente deixando o mundo, amém ou não? Mas quando a Bíblia fala sobre o grande esfriamento, sobre a mornidão da igreja, é porque aqueles que eram quentes estão se esfriando. Aqueles que eram fervorosos estão se esfriando. E esse é um cuidado que nós precisamos ter como igreja. E aí eu quero entrar aqui. Essa era a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 17. Essa é a igreja que nós estamos falando.
aonde o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, começa a escrever as cartas a algumas igrejas. E essa igreja, olha o que diz a carta a essa igreja em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 17. Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Eu peço sua atenção nesse momento. Não vou prolongar tanto não, mas eu gostaria que você ficasse atento. Nem que você depois discordasse de mim, sentasse na mesa: pastor, eu entendo de outra forma. Amém? Mas eu preciso trazer luz ao seu coração. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa carta está sendo escrita a uma igreja, pastor Josiel, lá em Laodiceia. Então essa carta não está sendo escrita para um ímpio, para um ignorante na fé. Essa carta está sendo escrita para uma igreja que viveu o seu ápice e agora está desacreditando daquilo que foi profetizado, daquilo que foi colocado nesse evangelho. E aí lembra das concessões, como ela é muito perigosa, porque de alguma forma aquele que estava em êxtase, aquele que estava, aleluiado na intimidade com o Espírito Santo, agora ele começa a colocar situações. Não, peraí, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não precisa ser tão radical também assim. Não, eu acho que esse povo é muito religioso. Vocês estão entendendo, irmão? Não, eu acho que não precisa orar tanto assim, não. Não tem necessidade. Pô, porque uma vez salvo, eu salvo para sempre. Já sou salvo. Ei, quem é salvo evidencia a salvação. Quem é salvo vai evidenciar a salvação. O olhar é outro, o amor é outro, a vida espiritual é outra. Não tem como, irmão. Uma vez que você encontrou com Ele, cara, não tem. Somente você, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas somente você que já teve um particular com o teu pai. Nós estávamos conversando, tivemos uma conversa muito boa. A gente foi para um momento com o Subirá lá, eu, pastora Nery, minha esposa, pastor Lucas e o pastor Leandro. Como foi agradável. A gente foi falando, sobre a Bíblia, fomos discutindo alguns assuntos. Como é agradável falar de Jesus. Como é bom pertencer a Ele. Como é bom estar. E aí você vai para lá e o Subirá começa a falar sobre práticas espirituais. Algo que nós estamos falando. Por que eu fui? Porque é algo que nós estamos falando. A gente precisa preparar a igreja para esses dias. Se encontrar com o noivo. Porque a igreja, irmãos, para a volta do Filho do Homem, ela precisa concordar. Amém. Porque o Espírito e a noiva precisam dizer: vem, vem, amado da minha alma. Aleluia. Então quem sabe você começou a ter essa decadência de esfriamento. Você não é aquele cara que orava mais. Você que não é aquele cara que tinha vida com Deus mais. Você não é aquele cara que lia muito. Ei, escute isso. A leitura que você exerce na sua casa não é para trazer discussões, não é para trazer confrontos. A Bíblia que você lê na sua casa, a Bíblia que eu leio na minha casa, é para mudar a minha vida. Eu preciso ser tocado primeiro. Eu não vou estudar a Bíblia para combater com ninguém. Eu vou estudar a Bíblia para mudar de vida, irmão. A Bíblia precisa ser lida para mudar a sua vida. A Bíblia não precisa ser lida para uma simples mensagem que você vai ter no domingo que vem.
O efeito da Bíblia é para que mude a sua vida. Essa igreja era uma igreja que estava abastada, ela era rica, ela conquistou muitas riquezas. Quem sabe ela não precisava de mais nada. Versículo 18. Versículo 18. 18. Está dormindo. Agora eu vi que vocês estão dormindo, hein? Estão conversando, né? Portanto, ofereço-te conselho. Adquire de mim. Não, eu não sei você, mas eu estou aleluiado. Não entende não, Samuel? Você estava aqui, ó. Só que vocês estão decaindo. E vocês estão na mornidão. A sua frieza espiritual foi decadente. Mas, pois tenho a te dizer uma coisa para você: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que eu te enriqueça. 19. Bora pregar, bora pregar, bora pregar. Roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e tua nudez. Irmão, não sei se você está entendendo, mas se você não está entendendo, irmão, começa a dar uma glória a Deus aí. Amém? Assim, ó, Davi ou alguém, pega o microfone aqui, porque hoje, irmão, o negócio está, o céu baixou nesse lugar. Amém? Tá, se alguém pega o microfone aqui, porque quando Deus te tomar, você vai precisar louvar a Ele, adorar a Ele. Mesmo nesse ponto de esfriamento, o Senhor está falando assim, ó: requeira de mim, ó. Aleluia. Compre o melhor colírio para que, ao ungir os seus olhos, possa enxergar claramente. Meu filho, pelo amor de Deus, prega comigo, prega comigo, prega comigo, presta atenção aqui. Versículo 19, já pulou para o 20. Irmão, eu estou falando algo sério, mas vocês da mídia, vocês precisam pregar comigo. Se não tiver conexões aqui, há uma conexão espiritual nesse lugar. E vocês da mídia precisam se conectar assim também. Amém? Mesmo que estiver passando aí, passa aleluiado. Cara, que texto é esse? Que palavra maravilhosa é essa? Vocês estão entendendo, irmão? Volta lá no 18. Mas preste atenção, cara, pelo amor de Deus. Vamos ministrar juntos. Compra o melhor colírio, para que, ao ungir os seus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Você foi diligente e se arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. No ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens declara, 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 declara. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, diga: no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aquele que é, aquele que é.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu Lembra? Lembra? Coloque as suas vestes brancas. só te esperando. Se existe a igreja de Laodiceia aqui, coloque colírio nos seus olhos. Vestes brancas. Vestes brancas. Mais uma vez, eu já coloquei. As minhas vestes brancas. Eu quero ver a igreja. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Quem sabe a nossa aparência hoje seja a aparência da igreja de Laodiceia, mas a ideia do Criador é que nenhum se perca. Troque as suas vestes, coloque colírio nos seus olhos. Ei, escute isso. O problema não se deu porque você era quente e agora está frio, ou quem sabe morno. Mas hoje o Senhor te dá uma oportunidade de praticar as primeiras obras. Adquire de mim vestes brancas, ouro refinado, colírio para os seus olhos. Arrepende-se. Arrepende-se. Há uma igreja preparada, adornada e perfumada.
Somente os preparados, somente a noiva adornada encontrará com Ele em seu cavalo branco. O céu se abrirá e Ele descerá, e com Ele nos lares iremos encontrar o lindo noivo. Cante com os céus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Escute isso. Escute isso. Tome seu assento. Tome seu assento. Deixa eu terminar. Vocês estão muito aleluiados hoje. Eu quero terminar isso como dever de casa. Escute isso. Por que que há anos atrás a igreja forte e poderosa ela ganhou muitas pessoas para Cristo? É porque naqueles momentos, voltando-se ao primeiro amor, os nossos olhos tinham fogo. A gente tinha sede e fome de justiça. A gente tinha fome e sede do Senhor. E aí qualquer lugar que você se encontrava, seja no metrô, seja no ônibus, seja no táxi, você não poderia sair daquele lugar sem falar de Jesus. Você estava no primeiro amor. Você estava crente demais, cara. Por que que esse amor se perdeu? Por que que esse fogo se foi embora? Eu quero orar por esses dias aqui, irmãos, sobre paixão, fogo e glória. Paixão, fogo e glória sobre cada um de nós. Eu quero terminar Espírito Santo escrevendo para essa igreja, Apocalipse 2, versículo de 1 ao 4. Porque uma coisa também tem me chamado a atenção na igreja de Éfeso.
Uma igreja que, quem sabe, no contexto que nós vamos ler aqui, era uma igreja estudiosa, era uma igreja de sábios e de mestres. Escute isso, presta atenção. Essa igreja de Éfeso, quem sabe, era uma igreja de sábios e mestres. Ailon, Pablo, André. Mas olha o que Jesus, o que o Espírito Santo, na verdade, disse a essa igreja também. O anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. Uma igreja séria, voltada à palavra, voltada ao ensino. Uma igreja que denunciava quem era e quem não era. Uma igreja que denunciava que quem era um apóstolo, quem não era um apóstolo, quem era um pastor e quem não era um pastor, segundo as Escrituras, a palavra do Senhor. Descobrisse quem eram impostores, tem se perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Essa é a igreja de Éfeso. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o primeiro amor. Essa igreja estava lendo tanto, estava sendo tão sábia na questão da leitura e da palavra letra, que ela estava ficando cética. O problema, irmãos, que a gente encontra é que nós não temos equilíbrio. Porque aquele que sempre só ora e não lê, ele é místico. E ele vê diabo em tudo. Tudo é diabo para ele. Cuidado, é diabo. Vai na casa de alguém e vê um quadro sendo diabo. Mas, de igual modo, também aquele que somente lê vira cético. Nada. Essa pulação toda aí, essa babação toda. Jejum para quê? Oração para quê? Oração. Ele já sabe todas as coisas. Cético. Essa igreja denunciava os apóstolos. Essa igreja denunciava as pessoas e de algum modo diziam que eram e não eram. O próprio Espírito Santo está elogiando essa igreja. Porém, eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Agora eu faço uma pergunta para você: quantos lembram do seu primeiro amor? Amém? Levanta sua mão. Quantos lembram do seu primeiro amor? Quão aleluiado você era, meu irmão. Quão apaixonado você era. Monte. Eu não tenho nem contagem para quantas vezes eu subi. Vigílias. E não era mini vigília como é hoje não, tá? Vigílias, né, Yara? Evangelismo nas ruas. Não, hoje a gente critica a igreja que às vezes nem é ativista por aquela que é. Eu tinha um prazer de, depois da escola bíblica dominical, sair pelas ruas evangelizando. Chegava em casa para tomar banho, para 4 horas estar na igreja. Eu não morri, irmão. Pelo contrário, eu estou mais vivo do que nunca, amém? Porque somente Ele me satisfaz. De fato, lógico que o domingo, como alguns diziam, não, o domingo é do Senhor. Não, todos os dias são do Senhor. Porque se o domingo for do Senhor, irmãos, e a gente colocar essa doutrina aqui, nós seremos a igreja do primeiro dia. Vocês entenderam? Se tem igreja do 7º dia, nós seremos a igreja do primeiro dia. Porque somente o domingo é do Senhor. Mas eu entendi que era um domingo que era um tempo mais livre para a gente. Então nós nos afogávamos
no amor a Ele, evangelizando, orando, escola bíblica dominical, isso, aquilo, ensaios. Aleluia, irmão. Classes. Quanto é desse tempo aqui? Porém, que tem contra ti, que deixou de praticar o primeiro amor. Está falando com o pastor Lucas, presta atenção nisso. Você sabia que um dos pastores dessa igreja foi o cara que teve a visão? João, na questão da história, dizem que ele foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Ou seja, ele ensinou. Ele, quem sabe, teve vários sermões ali, mas na revelação do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo disse: porém eu tenho contra ti, igreja de Éfeso, que deixou de praticar a prática do primeiro amor. Ei, tudo aquilo que você fazia 10 e 15 anos atrás, Deus está te chamando para recomeçar da onde você parou. Amém? Você recebe essa palavra? Você parou. Deus está te chamando de novo da onde você parou. É por isso que eu vou clamar para esse lugar, irmão: paixão, fogo e glória. Os nossos cultos não serão mais os mesmos. Amém. Eu recebi uma palavra da parte do Senhor. Algo que alguém escreveu para minha esposa. Diga: Ney, isso, aquilo, etc. O espírito de sabedoria, o espírito da palavra virá sobre ele. Eu falei: ah, é? Voltarei à prática do primeiro amor. Se eu orava, eu vou orar mais. Se eu jejuava, eu quero jejuar mais. Você está entendendo? E o que significa ter esse primeiro amor? Você não lembra quão intenso você era? Leve a tua mente a uns 10 anos atrás. Quem sabe nas práticas espirituais o que você era nesse primeiro amor, os atos de justiça, a evidência de um salvo, o amor aos perdidos. Mesmo recebendo essa palavra, eu estava falando com algumas pessoas lá em casa hoje. Queira ter um nível de intimidade com o Senhor como você nunca teve. Dentro dos 12 apóstolos, eu creio que a revelação, parte dela, não foi entregue na ilha de Patmos para João naquele momento. Parte dela foi entregue quando Jesus colocou a cabeça dele no peito de Jesus. E aí eu provo para você, sabe por quê? Para a gente terminar. João capítulo 13. E aí eu quero te levar a esse nível de intimidade com o Pai, a voltar às práticas do primeiro amor. Capítulo 13 de João, no versículo 18. E aí, para você chapar junto comigo, amém ou não? Aleluia. Somente os íntimos vão entender aquilo que o mestre diz. Naquele momento, quando João, ele encosta o peito, encosta o seu rosto no peito de Jesus, ali, creio eu,
que ele viu um pouco da revelação da eternidade, daquilo que viria a acontecer. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Eu estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem vós possais crer que eu sou. Vou ler na minha versão aqui. É a mesma também. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após ter dito essas palavras, perturbou-se Jesus em seu espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros, perplexos sobre quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo que Jesus amava, estava reclinando ao seu lado. Simão Pedro. Irmãos, presta atenção aqui. Vem cá, Júlio, você que é mais não tão alto como. Senta ali, meu filho. Estavam todos na mesa. Isso eu estou falando agora de intimidade, tá? De voltar a praticar aquilo que você praticava no primeiro amor, amém? E é um dever de casa para que você comece a ter intimidade com o Senhor. João era alguém que tinha intimidade extrema com Jesus, amém? E aí quando ele falou isso, volta lá no versículo 23. Enquanto isso, um deles, o discípulo que Jesus amava, estava reclinando-se ao seu lado. Ele fez isso. Sabe o que ele perguntou? O que está lá? Hã? Não, mas quem é Jesus? Quem o Senhor se refere? De quem o Senhor está falando? Porque na verdade, quando Pedro fala isso aí, quando ele deita no peito de Jesus, Pedro fala assim, ó, pergunta para ele quem é. Então aquele discípulo reclinando sobre o peito de Jesus perguntou-lhe: Senhor, quem é? Mas volta um pouquinho o texto, só para vocês entenderem. Simão Pedro fez alguns sinais. A esse quem? João. Pergunta para ele quem é. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é, Senhor? Versículo: respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão. Jesus não falou na mesa quem seria, mas falou para João quem era. Aquele a quem eu dei um pedaço de pão, esse me trairá. Porque se Pedro estava longe e Pedro fez sinal para ele, pergunta para o mestre quem é. Ele perguntou e Jesus respondeu: pastor, mas eu acho que todo mundo ouviu. Versículo 25, 26. Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato, e tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Somente João sabia, porque Jesus havia falado com ele quem o trairia. Quer mais prova? Então vamos seguir o texto. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tem de fazer, faça logo.
Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe tinha dito isso. Ninguém estava entendendo nada, somente João. Existem segredos do coração de Jesus que Ele só vai repassar para os íntimos que estarão em um lugar de intimidade com Ele. E aí você, quem sabe, vai perguntar: ei, pastora Lu, pergunta para ele. Ei, pastor Lu, pergunta para ele. Você é um dos discípulos de Jesus. Você tem livre acesso a Ele. Amém? Agora esse discípulo que Jesus amava, ele escutou as batidas do coração de Jesus. Jesus revelou a ele quem o trairia. Ali começa a revelação, quem sabe, daquilo que Jesus colocou no coração daquele homem. A confiança da minha revelação a ti, João, eu te darei boa parte dela lá na ilha de Patmos. Tem sido um homem fiel. Esse João foi o mesmo que, quem sabe, pastoreou essa igreja em Éfeso. Uma igreja que era estudiosa, uma igreja que denunciava os falsos apóstolos. Mas faltava essa igreja a praticar o primeiro amor. Voltem a praticar o primeiro amor. Que seus olhos comecem a arder como chama de fogo novamente. Sabe quando você falava de Jesus, os seus olhos brilhavam. Amém? Sabe quando você saía para evangelizar e quando você voltava e ninguém se convertia, você voltava um pouco frustrado. Ninguém hoje. Mas amanhã eu vou de novo. Estão se entendendo, irmão? Jesus está voltando. Se coloque de pé nesse momento. Voltemos a praticar o primeiro amor. Nossas práticas espirituais. Se você não for fazer diferente da onde você parou e continuar agora uma nova vida cristã com práticas espirituais, não cante essa canção. Mas se você hoje se sente desafiado e falar: eu quero voltar, Senhor, eu quero poder voltar a orar como eu orava, a estudar a palavra como eu estudava, a ter amor para com as vidas perdidas como eu tinha. Porque nas ocasiões que me foram colocadas, hoje, às vezes eu tenho vergonha, hoje eu não sei, pastor, o que aconteceu comigo, mas antes eu era mais fervoroso. Ei, comece a se aquecer novamente. Comece a se aquecer novamente. Que colírios agora sejam colocados nos teus olhos, e que você possa começar a vestir roupas novas, roupas brancas. O branco fala de pureza, de santidade, amém? Põe a mão no seu coração
e faça essa oração cantando essa canção no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem sabe tem alguém nesse lugar hoje que queira voltar para Jesus. Se tiver alguém hoje que quer fazer essa oração aqui no altar, sai do seu lugar hoje. Quem sabe você estava na igreja e algo, sabe, te trouxe confusão, te trouxe desânimo. Eu quero que você venha aqui. Eu quero que você venha aqui à frente, entregando novamente a sua vida ao Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se existe alguém no nosso meio aqui que tem medo de morrer, porque não tem certeza da salvação, sai do seu lugar também. Queremos orar por você. Quem sabe você não tem certeza da sua salvação e por isso você tem medo de morrer. Morrer para você não é um lucro agora. Se tem alguém no nosso meio também, eu te convido. Então vamos fazer essa canção. Vamos fazer uma oração nessa canção. Do início, Davi. Bem lá do início. Vamos cantar, adorando ao Senhor, orando a Ele assim. Vamos terminar esse culto dessa forma. Não, sem ser o refrão, do início. Encontrar-me contigo, Senhor. Pode cantar, igreja. Deus, conselho.